Bem-vindos, bem-vindos. Vamos abordar um assunto muito interessante dentro da radiestesia e em outras áreas da vida humana também. Acontece. Que é a saturação. O exemplo mais prático que nós temos da saturação é quando você pega um copinho d'água e começa a colocar açúcar dentro dessa água, dentro desse copo. Colocamos uma colherinha, a gente mexe, o açúcar se dilui, fica certinho. 2 colherinhas, 3, ainda dilui, né? Mas a água já começa a ficar diferente, um pouco turva. Quando a gente coloca lá 4, 5, 6 colherinhas, ocorre a saturação. A capacidade do líquido de interagir com o açúcar chega no limite. E as cigarras voltaram. De vez em quando elas vão estar por aqui, né? Chegando o verão. E aí o líquido começa a cair e ficar na parte de baixo do copo. Ele não se mistura mais com a água já fica bem turva realmente. Então ocorreu a saturação, chegou no limite. Essa saturação também ocorre nas relações humanas, nas interações interpessoais. Pessoas muito dominadoras, pessoas muito ciumentas, pessoas muito possessivas, muito carentes, elas saturam a gente, né? Elas esgotam a gente da nossa capacidade de doação, da nossa capacidade de aceitação dos outros. Então isso pode acontecer a nível emocional, a nível físico às vezes, né? A parte sexual também às vezes há uma saturação, e aspectos mentais também, né? Há aquele desgaste na troca mental, na troca de informação mental, que realmente satura e aí cria uma série de incômodos. Então a saturação é muito comum. Ligado à radiestesia, a saturação é muito interessante com a parte dos gráficos. Perdi o testemunho, mas encontramos. Então, quando você monta o gráfico na radiestesia, né, você pega o testemunho, passa pelo decágono duplo para valorizar ele, para criar. E quando você monta, ou seja, quando você coloca o testemunho no gráfico, ele começa a atuar. Porém, cigarras, por diversas razões, pode ocorrer uma saturação no processo. O radiestesista precisa ficar atento a isso, né? Precisa fazer análises constantes, acompanhamento do gráfico montado para ver quando ocorre uma saturação. Quando identificamos a saturação, o que vamos fazer? Nós desmontamos o gráfico, levamos o testemunho de novo para um decágono duplo e procedemos uma limpeza do gráfico. No caso dos meus gráficos, eles têm uma película, então você pode usar um pano com álcool, né, faz asepsia física e energética. Quando não tiver a película, um paninho com algodão preto, um sopro bem forte, bem intenso, a gente consegue efetuar a limpeza. E a gente usa o pêndulo ainda para verificar se está tudo ok com o gráfico, né? Mas, através do pêndulo e através de uma análise radiestésica, o radiestesista vai descobrir o que aconteceu que houve a saturação, que o gráfico travou, parou de funcionar. Certo? A análise é fundamental para isso, ela vai indicar caminhos. Talvez você precise passar o testemunho com a pessoa, com a situação, por algum outro gráfico antes de voltar para o gráfico original. Pêndulo e análise radiestésica vão orientar o radiestesista nessa atividade. A saturação faz com que o gráfico pare de funcionar, não tenha mais utilidade. Então, às vezes ele está montado, mas está travado. Não adianta. A saturação ela vai ocorrer em função do gráfico, é um aspecto, certo? Os gráficos em PVC, né, eles têm uma capacidade maior de lidar com a energia, então eles levam mais tempo para saturar. Gráficos de cobre também. O gráfico de papel já tem um tempo bem menor. Em geral ele satura muito rápido e a gente pode observar isso pelo papel. O papel fica meio amarfanhado, assim, né? Meio amassado, mesmo que a gente não use, às vezes fica um pouco úmido quando não tem umidade no ar. Então, pela observação e com o uso do pêndulo também, o radiestesista vai identificar que o gráfico
saturou. No caso do papel, rasga e coloca para reciclagem. Imprime-se um outro gráfico e vamos continuar o trabalho, né, fazendo sempre análise para identificar a razão. Com os gráficos maiores e com uma massa melhor, um tamanho, né, adequado, a saturação demora mais tempo, mas vai ocorrer. Vai ocorrer, é uma possibilidade, e o radiestesista tem que estar atento para esse processo, né, para intervir e corrigir, certo? Alguns gráficos de radiestesia, eles saturam porque eles trabalham com energias telúricas, por exemplo, que são energias intensas e constantes. Um Kate, um Luxor, ele vai travar. Um escape pode também saturar, porque a energia no ambiente está muito intensa, acima da capacidade do gráfico, não adianta mais. Então, as pessoas que usam gráficos com bastante frequência precisam de tempos em tempos usar o pêndulo e fazer, né, um questionamento ali para obter essa resposta. Saturou o gráfico, tem que trocar, tem que limpar, tem que trocar de lugar, alguma coisa assim, tem que trocar de gráfico, para evitar que ele fique apenas como decoração, né? Ele está lá, travado, sem funcionar, e a pessoa acha que ele está cumprindo alguma função quando não está. Então isso é muito importante. A saturação ocorre nesses gráficos, né, que lidam com essas energias, que lidam com energias de torre, de energia também, né, de transmissão de energia elétrica, torres de celular muito próximos de casa, vai saturar, não tem como, é uma energia constante, 24 horas, os gráficos não dão conta disso. Então é preciso um cuidado maior com essa questão. Um outro item dentro da área holística que também satura são as orgonites. Aqui temos uma pequenininha, né, que eu uso para deixar na mesa. A orgonite também satura com base nisso, excesso de energia. Muita energia para a capacidade que ela tem. E a capacidade da orgonite vai depender do tamanho, da massa, do equilíbrio, né, de metal e resina, certo? Quanto maior a peça bem equilibrada, mais capacidade ela tem. Mas, por exemplo, quando você coloca ela numa área de energia telúrica, um cruzamento de linhas, ela não vai aguentar muito tempo. Ela também vai saturar e vai travar, ou seja, vai parar de funcionar. A gente pode verificar isso com o pêndulo, certo? A gente pode verificar isso com o efeito, porque em geral a gente coloca a orgonite no local e sente algum benefício, e dali a pouco não se sente mais nada. O benefício zera, porque ela saturou. Então aí nós temos que tomar alguma medida para limpar a peça, né? Colocar no sol, colocar em contato com a terra, colocar em contato com a grama, é suficiente para ela voltar a funcionar normalmente, né? Porque ela sai daquela região de muita intensidade. Colocar o orgonite de novo, vai saturar de novo. A mesma coisa com o gráfico. O gráfico saturou porque estava num determinado local. Você tira, limpa ele, coloca ali, ele vai durar um pouquinho mais e vai saturar. Porque essas energias telúricas, essas energias de linhas Hartmann, elas são constantes. Elas são 24 horas. Energia que provém, né, esses campos eletromagnéticos que vêm de torres de transmissão de energia ou de antena do celular, eles funcionam 24 horas. Eles vão levar à saturação tanto da orgonite quanto dos gráficos. Então aí não tem muita coisa que fazer. Se você identificou que aquele ponto de energia é muito intenso, que está saturando a orgonite, ou você coloca um orgonite maior para tentar resolver, ou você se afasta do ponto de energia, porque você não vai conseguir lidar com aquilo. A intensidade é muito grande. Existem alguns radiestesistas que trabalham especificamente com isso, né, com essas energias telúricas, que não são nem boas nem ruins, são apenas energias, né? O excesso delas é que causa problema para os seres humanos e para os animais. Tem alguns radiestesistas que se especializaram com isso e criaram alguns mecanismos, algumas técnicas para tentar ou desviar a energia ou tentar equilibrar. É uma atividade muito complicada. O desviar a energia não serve, porque você vai empurrar a energia para o vizinho, né? Ou vai empurrar a energia para um outro cômodo da casa. Então, essa compensação é algo muito delicado. Tem que ser feito com muito cuidado, com muita experiência.
Então, pessoal, a saturação é um fenômeno comum, ocorre constantemente. Na maioria dos casos, nós não estamos atentos a isso, nós não percebemos a saturação. A gente percebe, em geral, os efeitos, né? O mau humor, a falta de paciência, a irritação, sem razão aparente, ou quando a saturação é com outra pessoa, um outro animal, uma situação também que satura a gente percebe os resultados, né? Mas não se tem assim o costume de olhar para essas questões sob esse aspecto de saturar, né? Daquela energia ser tão intensa e tão constante que nos leva ao limite. Persistindo por muito tempo a saturação, vamos ter problemas mais graves, certo? Até chegar a um problema de saúde, principalmente com as energias telúricas, que são muito intensas, e essas questões mais atuais de torres de celular, torres de transmissão de energia, né? Isso incomoda bastante. Para o radiestesista, o importante é a análise radiestésica, para identificar a correta razão do problema, certo? Sempre podemos ir por tentativa e erro, mas às vezes isso cansa, desgasta, satura também a tentativa e erro, né? O ideal é que a gente seja mais assertivo, mais direcionado. E aí tem que ter essa experiência no usar o pêndulo, usar a análise radiestésica para verificar, descobrir o real problema e a melhor maneira de tratar esse problema, certo? Para quem não é radiestesista, mas sofre com isso em relacionamentos, em situações de trabalho e ambiente de casa, precisa observar mais. Precisa estar mais atento. Porque muitas vezes um relacionamento termina porque não se percebe essa saturação em algum aspecto. Saturação que poderia ser contornada, que poderia ser trabalhada para que o relacionamento continuasse, né, e crescesse, inclusive. Então é um assunto muito interessante, algo muito importante que a gente precisa cuidar. Na alimentação isso é interessante. Às vezes a gente come determinado alimento por muito tempo, muitas vezes aquilo vai também causar uma saturação no nosso organismo. E isso pode levar a problemas físicos também, certo? Todo excesso é prejudicial. Todo excesso é prejudicial. Seja de coisas boas, seja de coisas ruins. O ideal é um caminho do meio, um caminho mais equilibrado. É o mais interessante. Gratidão a todos.